As terras altas da Escócia são um exemplo impressionante da majestosa criação de Deus. Cada montanha imponente e vale profundo parece esculpido com precisão divina, um reflexo do poder e da sabedoria do Criador. Ao observarmos as espécies que habitam essa região tão desafiadora, é impossível não ver a marca de Deus em cada detalhe. Desde o voo imponente da águia real até a camuflagem perfeita da lebre da montanha, cada criatura revela uma adaptação que só poderia ter sido projetada por uma força superior. Aqui a natureza segue o plano divino, onde mesmo nas condições mais adversas, a vida continua a florescer. Esses animais nos lembram que a criação de Deus não conhece limites. Mesmo em paisagens acidentadas, onde o frio e o isolamento predominam, a vida encontra uma forma de prosperar, demonstrando a resiliência que vem do alto. Ao admirarmos essa obra-prima da natureza, somos levados a refletir sobre o cuidado que Deus tem por todas as suas criações, grandes ou pequenas, nos ensinando lições de fé e perseverança em meio às adversidades. O texugo é um mamífero noturno das terras altas, conhecido por sua vida reclusa e hábitos escavadores. Vivendo em tocas profundas chamadas sets, eles constroem verdadeiras redes de túneis subterrâneos. Esses abrigos são fundamentais para sua sobrevivência durante o inverno rigoroso, mantendo-os quentes e protegidos de predadores. O texugo é um animal sociável dentro de sua colônia, vivendo em grupos familiares que cooperam na manutenção dos túneis. Sua vida subterrânea é uma estratégia única de adaptação. Durante a noite, o texugo sai para caçar, alimentando-se de pequenos invertebrados, frutas e raízes. Seu olfato é extremamente desenvolvido, permitindo que localize alimentos enterrados. Ao contrário de muitos mamíferos das terras altas, o texugo não hiberna, permanecendo ativo durante todo o ano. Entretanto, ele pode reduzir suas atividades no inverno para economizar energia. Esse estilo de vida subterrâneo oferece uma vantagem significativa em um ambiente onde o frio pode ser mortal. Apesar de ser difícil de avistar, o texugo deixa rastros visíveis em seu território. Trilhas e marcas de escavação revelam sua presença nas florestas e campos abertos. Além disso, os texugos desempenham um papel importante no ecossistema das terras altas, ajudando a controlar populações de insetos e contribuindo para a fertilização do solo com suas escavações. O texugo exemplifica a capacidade de adaptação e resiliência da fauna das terras altas. A lontra europeia é um caçador habilidoso nas águas geladas dos rios das terras altas. Com um corpo aerodinâmico e uma pelagem densa e oleosa, ela se adapta perfeitamente ao ambiente aquático. Esses animais são nadadores rápidos e ágeis, capazes de capturar peixes e pequenos crustáceos com grande precisão. As lontras vivem em tocas nas margens dos rios, chamadas de holts, que oferecem proteção contra predadores e o clima adverso. Essas tocas são cuidadosamente posicionadas para facilitar o acesso à água. As lontras são extremamente territoriais e marcam suas áreas com secreções odoríferas. Esse comportamento garante que os recursos alimentares não sejam compartilhados com outros membros da espécie. A alimentação é uma atividade essencial e as lontras passam grande parte do dia caçando. Suas habilidades de natação e mergulho são tão desenvolvidas que podem ficar submersas por até 8 minutos. Essa capacidade lhes dá uma vantagem em rios turbulentos e frios. Além de suas habilidades de caça, as lontras são conhecidas por seu comportamento lúdico. Elas frequentemente brincam nas margens dos rios, deslizando em encostas lamacentas ou se divertindo em poças d'água. Esse comportamento
além de servir como entretenimento, ajuda a fortalecer os laços sociais entre os membros do grupo. A lontra europeia é um exemplo notável de adaptação e resiliência, prosperando em alguns dos ambientes mais desafiadores da Escócia. A ptarmiga é uma ave singular, adaptada às condições extremas das montanhas escocesas. Durante o inverno, ela se transforma completamente, adquirindo uma plumagem branca como a neve, o que a torna praticamente invisível em meio ao gelo. No verão, sua plumagem volta a ter tons acastanhados e cinzas, permitindo que se misture aos rochedos e à vegetação. Essa camuflagem sazonal é uma das suas maiores defesas contra predadores, como a águia real e o falcão peregrino. A ptármiga também é conhecida por suas patas emplumadas, que funcionam como uma espécie de raquete de neve, permitindo-lhe andar facilmente sobre a neve profunda. A dieta da ptármiga é composta principalmente de brotos, folhas e sementes que ela encontra mesmo em terrenos áridos e rochosos. Durante o inverno, quando os alimentos são escassos, essa ave recorre à vegetação seca que consegue desenterrar sob a neve. O clima das terras altas pode ser impiedoso, mas a ptármiga prospera, mantendo-se ativa mesmo em temperaturas abaixo de zero. Seu comportamento social também é interessante, pois muitas vezes elas se reúnem em pequenos grupos durante os meses mais frios, oferecendo proteção mútua. Além de sua impressionante capacidade de camuflagem, a ptármiga é um dos poucos pássaros que permanecem nas terras altas durante todo o ano. Enquanto muitas outras aves migram para climas mais amenos, a ptármiga confia em sua resistência e adaptação para sobreviver. Esse espírito resiliente a torna uma espécie emblemática das montanhas escocesas, um verdadeiro símbolo da vida em ambientes extremos. Sua presença nas encostas rochosas, muitas vezes acompanhada de ventos fortes e neve, exemplifica a perseverança da fauna local. O arminho é um pequeno mamífero das terras altas, conhecido por sua extraordinária habilidade de mudar de cor conforme as estações. Durante o inverno, sua pelagem se torna branca como a neve, permitindo-lhe se camuflar perfeitamente no ambiente gelado. Essa transformação é essencial para evitar predadores e, ao mesmo tempo, se aproximar furtivamente de suas presas, como pequenos roedores. No verão, sua pelagem volta a adquirir tons marrons, adaptando-se ao solo rochoso e à vegetação das terras altas. A camuflagem não é apenas uma tática de defesa, mas também uma arma de caça. O arminho é um predador ágil e oportunista, capaz de escalar rochas e se infiltrar em tocas para capturar suas presas. Sua dieta é variada, composta principalmente de roedores, mas também inclui aves e ovos. Nas terras altas, onde o clima é imprevisível e os recursos alimentares podem ser escassos, o arminho depende de sua habilidade de caça e de sua adaptação ao ambiente. Esses pequenos carnívoros são solitários e extremamente territoriais, marcando seu território com odores para afastar outros membros da espécie. Durante o inverno, o arminho utiliza a neve a seu favor, escondendo-se em cavidades e caçando sob a superfície. Sua capacidade de sobreviver a baixas temperaturas e se alimentar mesmo quando as presas são difíceis de encontrar demonstra sua incrível resiliência. Esses animais, embora pequenos, desempenham um papel crucial no controle de populações de roedores, ajudando a equilibrar o ecossistema das terras altas. A presença do arminho nas paisagens acidentadas é um testemunho de sua habilidade de adaptação e sobrevivência. O galo-lira é um pássaro fascinante das terras altas, conhecido por suas impressionantes exibições de dança durante a temporada de acasalamento. Com penas brilhantes e uma cauda longa em formato de lira, ele se destaca nas áreas de vegetação esparsa. Esses pássaros escolhem clareiras nas montanhas para realizar suas danças, que envolvem saltos, batidas de asas e sons rítmicos para atrair as fêmeas. Essas exibições não são apenas um espetáculo visual, mas também uma demonstração de força e aptidão, fundamentais para garantir o sucesso na reprodução.
Além de suas impressionantes danças, o galo lira é adaptado ao ambiente montanhoso. Suas patas robustas permitem que se mova com facilidade pelo terreno acidentado, e sua dieta inclui brotos, sementes e insetos que ele encontra nas encostas. Durante o inverno, ele depende de sua capacidade de forragear em áreas cobertas de neve, muitas vezes cavando em busca de alimento. Sua habilidade de se alimentar em condições adversas é uma adaptação crucial para sobreviver nas terras altas. O galo lira é um pássaro territorial, protegendo sua área contra outros machos durante a temporada de acasalamento. Ele escolhe pontos elevados para se exibir e vigiar seu território, garantindo que as fêmeas vejam suas performances. Essa competição entre machos é intensa, e apenas os mais fortes conseguem conquistar parceiras. O ciclo de vida do galo lira nas montanhas escocesas é um exemplo da beleza e desafio da sobrevivência em um dos ambientes mais rigorosos do mundo. O esquilo vermelho, nativo das florestas escocesas, é uma espécie que vem enfrentando grandes desafios de sobrevivência nas terras altas. Conhecido por sua pelagem ruiva característica e sua cauda volumosa, o esquilo vermelho é ágil e passa grande parte de seu tempo nas árvores. Ele é um excelente saltador, movendo-se rapidamente entre os galhos em busca de alimento. A sua dieta principal é composta de sementes de pinheiro, nozes e frutas silvestres, mas também armazena comida para o inverno, quando a disponibilidade de alimento é escassa. Durante os meses mais frios, o esquilo vermelho não hiberna, mas entra em um estado de semi-atividade, usando os alimentos que escondeu anteriormente. Nas florestas das terras altas, ele enfrenta competidores como o esquilo cinzento, uma espécie invasora que ameaça seu habitat e recursos. Apesar disso, o esquilo vermelho demonstra uma capacidade de adaptação surpreendente, utilizando áreas mais remotas e menos acessíveis para sobreviver. Sua agilidade e esperteza são suas maiores armas contra os desafios do ambiente. O comportamento social do esquilo vermelho é solitário, e ele só se aproxima de outros durante a época de acasalamento. Suas tocas, geralmente localizadas em cavidades de árvores, são cuidadosamente preparadas para proteger seus filhotes do frio e dos predadores. A reprodução é rápida, garantindo que os filhotes cresçam antes do rigoroso inverno. Esse pequeno mamífero é um exemplo de resiliência e adaptação em meio às condições desafiadoras das terras altas, sempre encontrando maneiras de prosperar em um ambiente em constante mudança. A coruja das neves é uma visitante rara das terras altas escocesas, geralmente avistada apenas durante os meses de inverno. Com sua plumagem branca e densa, essa ave se camufla perfeitamente no ambiente coberto de neve, tornando-se quase invisível aos predadores e presas. Suas asas largas permitem que ela voe silenciosamente, facilitando a caça de pequenos mamíferos, como ratos e lebres da montanha. Embora seja nativa de regiões árticas, a coruja das neves migra ocasionalmente para as terras altas em busca de alimento durante os meses mais frios. O comportamento predatório da coruja das neves é impressionante. Ela pode esperar pacientemente por horas antes de atacar, aproveitando sua camuflagem natural e sua visão aguçada. Durante o inverno, quando os dias são curtos, essa coruja caça tanto de dia quanto de noite, adaptando-se às condições de pouca luz. Sua resistência ao frio é notável, graças à sua espessa plumagem, que também cobre suas pernas e pés, protegendo-a das temperaturas congelantes. Além de sua impressionante capacidade de caça, a coruja das neves é um símbolo de força e mistério nas terras altas. Embora rara, sua presença é sempre um evento emocionante para observadores de aves e moradores locais. Essas corujas têm um comportamento territorial defendendo suas áreas de caça contra outros predadores. Sua habilidade de sobreviver em ambientes tão extremos, tanto nas regiões árticas quanto nas montanhas escocesas, faz dela uma das espécies mais fascinantes e adaptáveis da fauna das terras altas. O urubu,
Apesar de ser uma ave muitas vezes subestimada, desempenha um papel vital no ecossistema das terras altas. Ele é um necrófago, o que significa que se alimenta de carcaças de animais mortos, ajudando a limpar o ambiente e prevenir a propagação de doenças. Nas terras altas, onde as condições podem ser severas e os recursos escassos, o urubu é um sobrevivente nato. Seu incrível senso de olfato permite que detecte carcaças a grandes distâncias, voando por quilômetros em busca de alimento. Esse comportamento é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico nas montanhas. Além de sua função como faxineiro natural, o urubu possui características únicas de adaptação. Suas asas largas permitem que ele plane por grandes distâncias, economizando energia em um ambiente onde a comida pode ser difícil de encontrar. Ele também é resistente a muitas das bactérias e toxinas presentes em carne em decomposição, o que o torna capaz de consumir alimentos que outros animais evitariam. Isso lhe dá uma vantagem evolutiva significativa nas paisagens acidentadas das terras altas. Embora não seja um caçador, o urubu ainda enfrenta desafios. Ele compete com outros necrófagos e predadores maiores por recursos limitados. No entanto, sua paciência e habilidade de detectar alimentos à distância garantem sua sobrevivência. Ao desempenhar um papel crucial na cadeia alimentar, o urubu ajuda a manter o equilíbrio natural das terras altas, contribuindo para a saúde geral do ecossistema local. As cabras selvagens das terras altas são verdadeiros exemplos de resistência. Vivendo nas regiões mais remotas e acidentadas da Escócia, essas cabras possuem cascos especialmente adaptados para escalar superfícies rochosas. Elas são conhecidas por sua habilidade de subir em costas íngremes, onde poucos outros animais conseguem chegar. Isso lhes dá acesso a pastos frescos e, ao mesmo tempo, as mantém afastadas de predadores. Durante os meses mais frios, essas cabras enfrentam nevascas e temperaturas extremamente baixas, mas sua pelagem espessa e oleosa as protege do pior do clima. Esses animais se alimentam principalmente de gramíneas, arbustos e líquens que crescem nas montanhas. Durante o inverno, quando a vegetação é escassa, as cabras selvagens são forçadas a descer para áreas mais baixas em busca de alimento. No entanto, elas sempre voltam para os terrenos mais altos assim que as condições melhoram, mantendo-se longe de outros herbívoros e predadores. Seu comportamento gregário também é uma estratégia de sobrevivência, já que os bandos proporcionam maior segurança contra ameaças. A reprodução das cabras selvagens ocorre no início da primavera, com as fêmeas dando à luz em áreas isoladas para proteger os filhotes de predadores. Os filhotes são capazes de se mover rapidamente após o nascimento, uma adaptação crucial em um ambiente tão perigoso. As cabras selvagens são um dos poucos mamíferos que conseguem prosperar em altitudes tão elevadas. E sua presença nas terras altas é um testemunho de sua incrível capacidade de adaptação. A raposa vermelha é um dos predadores mais astutos das terras altas, conhecida por sua capacidade de se adaptar a uma grande variedade de habitats. Com uma pelagem espessa que varia entre tons de laranja e vermelho, ela se mistura perfeitamente ao ambiente durante o outono e o inverno. A raposa é um animal solitário e noturno, passando grande parte de seu tempo caçando pequenos mamíferos, aves e até insetos. Sua inteligência e habilidades furtivas a tornam uma caçadora eficaz, especialmente nas montanhas escocesas, onde o terreno é desafiador. Além de suas habilidades de caça, a raposa vermelha é extremamente territorial. Ela marca seu território com secreções odoríferas, mantendo outros predadores afastados. Durante o inverno, a raposa cava tocas nas encostas das montanhas ou aproveita cavidades naturais para se abrigar do frio. Esse comportamento a protege das condições mais adversas, garantindo que ela permaneça ativa durante todo o ano. No verão, as raposas ficam mais visíveis, explorando campos abertos em busca de presas, mas sempre alertas aos perigos. As raposas vermelhas são também conhecidas por sua engenhosidade.
Elas escondem o excesso de comida em pequenos buracos no solo, garantindo reservas para momentos de escassez. Além disso, as fêmeas são extremamente protetoras com seus filhotes, ensinando-lhes desde cedo a caçar e a se defender. Essa combinação de inteligência, adaptabilidade e habilidades parentais torna a raposa vermelha uma sobrevivente nata nas desafiadoras paisagens das terras altas. O cervo vermelho, uma das maiores espécies das terras altas, é uma figura icônica na Escócia. Com sua pelagem espessa, ele se adapta facilmente ao clima rigoroso, enfrentando ventos cortantes e neve. As encostas íngremes que habitam exigem força e agilidade, o que torna esse cervo um sobrevivente nato. Durante o inverno, quando a comida é escassa, os cervos se deslocam em bandos para áreas mais baixas. Essa estratégia aumenta suas chances de sobrevivência, mostrando a inteligência desses animais. As montanhas das terras altas desafiam até mesmo os cervos mais experientes, que precisam equilibrar energia e proteção. Seus chifres, que caem e crescem anualmente, servem como armas para a temporada de acasalamento, quando disputam territórios. O ciclo de crescimento desses chifres é um verdadeiro espetáculo natural, simbolizando a força e vitalidade do cervo vermelho. Apesar de sua imponência, esses cervos enfrentam predadores como as águias reais, que atacam os filhotes. O comportamento social do cervo vermelho é fascinante. Em grandes bandos, esses animais se comunicam por sons e movimentos corporais, mantendo uma hierarquia bem definida. Os machos dominantes protegem o grupo, enquanto os mais jovens aprendem observando. Em tempos de perigo, os cervos conseguem detectar mudanças sutis no ambiente, como o cheiro de predadores, e reagem rapidamente. Esse comportamento garante a perpetuação da espécie nas condições extremas das terras altas. O falcão peregrino é conhecido como o predador mais rápido do mundo, capaz de atingir velocidades impressionantes em seus mergulhos. Nas terras altas, ele se aproveita das escarpas rochosas como base para lançar seus ataques aéreos. Essas paisagens acidentadas oferecem ao falcão pontos estratégicos para observar suas presas, que geralmente incluem pequenos pássaros e mamíferos. Com sua visão aguçada, ele é capaz de localizar presas a longas distâncias, antes de descer em um mergulho mortal. Sua precisão e velocidade o tornam um caçador temido. Os ninhos dos falcões peregrinos são construídos em locais altos e inacessíveis, garantindo a segurança dos filhotes. Esses ninhos, muitas vezes nas falésias, são cuidadosamente preparados para proteger os ovos do vento forte e do frio. Os filhotes crescem rapidamente, recebendo alimento constante dos pais, até estarem prontos para seus primeiros voos. O aprendizado inicial desses jovens falcões é crucial, pois precisam desenvolver suas habilidades de caça antes de se tornarem independentes. O falcão peregrino é um verdadeiro símbolo de precisão e poder aéreo nas terras altas. Além de sua capacidade de caça, o falcão peregrino desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico. Ao controlar populações de pequenos pássaros e mamíferos, ele ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema local. Entretanto, o falcão também enfrenta desafios, como a competição por território e a disponibilidade de presas. Mesmo com esses obstáculos, o falcão peregrino continua a prosperar nas paisagens desafiadoras das terras altas, adaptando-se constantemente ao ambiente em mudança. A águia real é o maior predador das terras altas, com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros. Ela reina soberana nos céus, caçando presas como coelhos e filhotes de cervo. Essas aves se adaptaram incrivelmente bem ao terreno montanhoso, utilizando correntes de ar para planar por grandes distâncias. Com olhos extremamente aguçados, a águia real detecta movimentos a longas distâncias. Esse predador habilidoso é também símbolo de força e liberdade nas terras altas. O ninho da águia real, muitas vezes localizado em penhascos isolados, proporciona uma visão estratégica do território.
Esse local é ideal tanto para caçar quanto para proteger seus filhotes de outros predadores. Elas são conhecidas por sua lealdade ao território, retornando ao mesmo ninho ano após ano. Durante a criação dos filhotes, o par de águias se reveza entre caçar e proteger. Essa coordenação é fundamental para o sucesso de sua prole em um ambiente tão desafiador. Além de suas habilidades de caça, a águia real também enfrenta desafios ambientais, como a escassez de presas. Em tempos difíceis, essas aves podem se tornar oportunistas, alimentando-se de carcaças deixadas por outros predadores. No entanto, seu comportamento predatório é geralmente mais seletivo, preferindo caças frescas. Suas garras poderosas e seu bico afiado fazem dela uma caçadora de precisão, sempre pronta para dominar as montanhas escocesas. A lebre da montanha é uma verdadeira sobrevivente nas terras altas. Durante o inverno, sua pelagem muda para um branco puro, o que proporciona a camuflagem perfeita na neve. No verão, ela retorna à cor acinzentada, permitindo que se misture ao terreno rochoso e à vegetação. Essa lebre é incrivelmente ágil, escapando de predadores como águias e falcões, com saltos rápidos e imprevisíveis. Sua habilidade de adaptação ao ambiente é um dos segredos de sua sobrevivência. Esses animais vivem em tocas ou cavidades naturais, onde se abrigam durante tempestades e condições adversas. Em tempos de escassez de alimentos, a lebre da montanha se alimenta de vegetação dura, como cascas de árvores e musgo. Essa dieta resistente, combinada com sua capacidade de encontrar abrigo em terrenos inóspitos, faz dela uma espécie altamente adaptada. Sua camuflagem sazonal é uma resposta direta aos perigos que enfrenta, demonstrando a importância da evolução para sua sobrevivência. Além de suas habilidades físicas, a lebre da montanha também conta com sua percepção aguçada para detectar perigos. Seus ouvidos captam sons à distância, alertando-a sobre a aproximação de predadores. Durante o inverno, ela utiliza a espessa camada de neve como proteção, cavando buracos onde se esconde e mantém o calor corporal. Essa espécie é um exemplo de como a vida selvagem se molda de forma extraordinária às adversidades das terras altas. A foca cinzenta é um visitante regular das costas escocesas, especialmente nas áreas acidentadas das terras altas. Com uma pele grossa e uma camada de gordura espessa, ela está bem adaptada às águas frias do Atlântico Norte. Essas focas são nadadoras habilidosas, capazes de mergulhar profundamente em busca de peixes e crustáceos. Elas passam grande parte de seu tempo no mar, mas retornam regularmente às praias rochosas para descansar e dar à luz. As costas escocesas oferecem refúgio seguro, longe de predadores marinhos. A alimentação das focas cinzentas consiste principalmente de peixes como arenque, bacalhau e queijo e linguado. Elas caçam em grupos, utilizando sua excelente visão subaquática para localizar cardumes de peixes. Durante os meses de verão, as focas retornam às costas para o período de reprodução. As fêmeas dão à luz filhotes com uma pelagem espessa e branca que os protege do frio até que estejam prontos para entrar na água. A socialização entre as focas é intensa durante essa época, com grandes colônias se reunindo nas praias. Embora sejam habitantes das águas costeiras, as focas cinzentas também enfrentam desafios, como a poluição e a redução de seus habitats. No entanto, elas demonstram uma incrível capacidade de se adaptar a novas condições, movendo-se para áreas mais remotas quando necessário. A sua presença nas costas das terras altas é um lembrete da diversidade da fauna marinha que circunda a Escócia, e sua habilidade de prosperar em um ambiente tão desafiador as torna uma das espécies marinhas mais icônicas da região. O cervo de roeiro é um pequeno cervídeo encontrado nas florestas das terras altas, diferindo do cervo vermelho por sua menor estatura e comportamento mais discreto. Com uma pelagem que varia de marrom no verão a cinza no inverno, ele se mistura facilmente ao seu ambiente. Esse cervo é conhecido por sua agilidade.
sendo capaz de se mover rapidamente por terrenos rochosos e áreas densamente florestadas. Ao contrário de seu parente maior, o cervo de roeiro é mais solitário, preferindo áreas remotas onde pode evitar predadores. Durante o inverno, o cervo de roeiro se alimenta de arbustos, líquens e folhas secas, aproveitando os recursos limitados disponíveis nas montanhas. Sua capacidade de digerir vegetação resistente lhe dá uma vantagem em habitats onde o alimento é escasso. No entanto, o inverno rigoroso nas terras altas apresenta um desafio constante, e esses cervos precisam se abrigar em florestas densas para evitar os ventos gelados. As fêmeas, ao contrário dos machos, formam pequenos grupos para garantir a proteção mútua durante essa época do ano. A reprodução do cervo de roeiro ocorre na primavera, quando as condições climáticas começam a melhorar. As fêmeas dão à luz em áreas isoladas e protegidas, onde os filhotes podem crescer sem serem facilmente detectados por predadores. A capacidade desse pequeno cervídeo de se adaptar às condições desafiadoras das terras altas, juntamente com seu comportamento ágil e furtivo, faz dele uma das espécies mais resilientes da região. Sua presença discreta nas florestas esconde um animal altamente adaptado à vida nas montanhas. As tartarugas marinhas são visitantes ocasionais das costas escocesas, geralmente avistadas durante os meses mais quentes. Embora prefiram águas mais temperadas, algumas espécies, como a tartaruga de couro, percorrem longas distâncias em busca de alimentos. Essas tartarugas são conhecidas por suas habilidades migratórias, viajando milhares de quilômetros pelo oceano. Nas costas das terras altas, elas se alimentam principalmente de águas vivas e pequenos peixes. Sua presença é rara, mas, quando avistadas, são um espetáculo para observadores de vida marinha. As tartarugas marinhas enfrentam inúmeros desafios durante suas viagens, incluindo predadores naturais e a poluição dos oceanos. No entanto, suas carapaças grossas e sua capacidade de mergulhar profundamente lhes oferecem alguma proteção. Elas podem ficar submersas por longos períodos, utilizando reservas de oxigênio para se manterem nas profundezas enquanto caçam. Quando retornam à superfície para respirar, seus movimentos graciosos são uma visão encantadora nas águas calmas das costas escocesas. Embora não se reproduzam nas costas da Escócia, as tartarugas marinhas que visitam a região demonstram a importância de proteger os habitats marinhos ao longo das rotas migratórias. A conservação dessas espécies é fundamental, pois elas desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas oceânicos. Sua presença nas costas escocesas, mesmo que temporária, é um lembrete da interconexão dos oceanos e da necessidade de esforços globais para proteger a vida marinha. A perdiz cinzenta é uma pequena ave que se destaca pela sua capacidade de sobreviver em terrenos acidentados e com poucos recursos. Encontrada nas terras altas escocesas, essa ave de coloração acinzentada é perfeitamente camuflada entre as pedras e a vegetação seca. Sua alimentação consiste principalmente de sementes e pequenos insetos, que ela encontra no solo rochoso. Durante o inverno, a perdiz cinzenta forma pequenos grupos para se proteger do frio, abrigando-se em fendas de rochas ou em cavidades na neve. Esse comportamento social aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente tão desafiador. Além de sua camuflagem natural, a perdiz cinzenta é conhecida por sua incrível resistência ao frio. Suas penas densas a mantêm aquecida durante as noites geladas, enquanto sua habilidade de cavar na neve a ajuda a encontrar abrigo. A reprodução ocorre no início da primavera, quando as fêmeas botam seus ovos em ninhos escondidos no solo. Os filhotes crescem rapidamente, adaptando-se às condições adversas das terras altas. A sobrevivência desses filhotes depende da proteção que recebem nos primeiros dias de vida. Mesmo sendo uma ave pequena, a perdiz cinzenta desempenha um papel importante no ecossistema local. Ela ajuda a controlar populações de insetos e, ao mesmo tempo, serve de presa para predadores como águias e falcões. A sua capacidade de se esconder e de se adaptar às mudanças sazonais a torna uma sobrevivente nata. Com seu estilo de vida discreto,
A perdiz cinzenta é um exemplo notável de como a fauna das terras altas consegue prosperar em um ambiente implacável. As criaturas das terras altas escocesas são um verdadeiro testemunho do poder e da engenhosidade divina. Elas nos mostram que, assim como esses animais encontram maneiras de sobreviver e prosperar, nós também, com fé em Deus, podemos superar os desafios que a vida nos apresenta. Ele nos dá não apenas o dom da vida, mas também as ferramentas para enfrentar as adversidades, assim como os animais adaptam-se às suas circunstâncias. Ao contemplarmos essa maravilhosa criação, que nos lembra do cuidado e da perfeição de Deus, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada. E assim como essas criaturas seguem seu caminho guiadas por seus desígnios, nós também devemos seguir firmes em nossa fé, buscando orientação e proteção divina em cada passo. Se você quer continuar aprendendo e refletindo sobre as maravilhas do mundo natural e como elas refletem a grandeza de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar a criação e encontrar inspiração para nossas próprias vidas.